TC Rádio, a rádio oficial de quem investe. Começa agora os 10 mil deles. O reality cast que faz o seu tempo render. Olá, muito boa tarde para você ligado em mais um capítulo vivo de Os 10 Mil Deles, o reality cast que coloca a pele em jogo, skin the game, para acompanhar a Bolsa Brasileira e vai atravessando mares ora mais agitados, ora menos agitados, da política brasileira, da política monetária brasileira, da política fiscal brasileira e das questões globais, da macroeconomia global. Vamos ver qual que é o planejamento ideal para 2023. Esse é o mote, é o core, é o coração do capítulo de hoje, que é o primeiro deste novo ano. Carlos Castrucci, bom ano novo para você, bom estar contigo para mais uma. E que os 10 mil se multipliquem ao longo dos próximos meses, apesar dos desafios. Bem-vindo. Fala, Léo. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando aqui nesse primeiro episódio de 2023 e um excelente ano a todos, né? Vamos ver, falando de bolsa, como que vai ser, ainda a gente tem muita indefinição, mas o mais importante é a gente se preparar, continuar com saúde, porque o que está acontecendo é cíclico, né? E uma hora as coisas melhoram. É isso aí, Carlos. E bom, nós temos vários destaques para o programa de hoje. Vamos falar muito de composição do portfólio, alocação nacional, internacional e das perspectivas com que o Carlos está balizando um pouco do que pode vir por aí. Nosso último capítulo havia sido na quinta-feira que antecedeu o Natal. De lá para cá o mundo girou algumas vezes e a gente teve novidades do ponto de vista político, mas não novidades que exatamente tenham agradado o mercado, embora os últimos 2 dias, ou especialmente de ontem para hoje, tenham havido alguns sinais mais interessantes sob o ponto de vista da previsibilidade. Estes são os 10 mil deles em mais um capítulo, o primeiro do seu, do meu, do nosso 2023. Bora que bora! Este é o podcast Os 10 mil deles. Um reality que faz o seu tempo render. Bom, começamos mandando um super abraço a você que tá com a gente aqui na TC Rádio. Deixa eu mandar um alô pra galera que tá aqui no chat do YouTube. O Davi Ximenes, fiel ouvinte, segue conosco, assim como o Elo Climber. O Fábio Henrique, também aqui de ponta a ponta na nossa programação. O Leandro Quattrini, um abração pro Leandro. Quem mais, ó? O Digão tá na área, o Guilherme Rodrigues, o Antônio Santos, o Semi Osman, o perfil Prometeus, o Thiago Castro Pereira, o Raiel, toda a galera acompanhando nos últimos minutos do almoço, a tabelinha boa entre o Gabriel Brondi e o Moisés Beida. Agora a tabelinha é com o Carlos Castrucci. Você pode mandar o seu alô, mandar o seu abraço e a gente vai endereçando as perguntas aqui pro Carlos. O mesmo eu estendo para quem nos acompanha e interage via WhatsApp. Dá tempo de você mandar o seu alô pra gente conversar ao longo da próxima hora. Com isso eu já cumprimento aqui, ó, DDD 47 é o Elcio que tá conosco. Também, ó, o DDD 27, o Rafael Braga com a gente. Além dele, DDD 17 pro Jonas, também de ponta a ponta aqui conosco. O mesmo pro DDD 19, nesse caso é o Alexandre. Enfim, sejam mais do que bem-vindos para participar com a gente também pelo WhatsApp. Chat da Station é um outro caminho para você fazer acontecer. Deixa eu mandar um abraço para Elaine Cristina, pro Rafael Braga, pro Roberto, pro Luiz França, pra Terezinha Bernadette, pro Edberto Rezende, o André Brandão. Olha só quanta gente por aqui, o Kleber Barros da Silva, quem mais? O Alexander Teixeira, o Paulo Roberto, enfim, cada vez mais pessoas se somando aqui pra gente construir o conteúdo da TC Rádio. Carlos Castrucci, vamos começar pelo começo, trazer um pouquinho da sua primeira percepção nesta nem primeira semana já concluída de 23, ainda precisamos de alguns dias para finalizá-la, mas nós já tivemos mais evidências, infelizmente longe de terem sido suficientes para uma ancoragem fiscal ou de previsibilidade para o país. Vamos começar então medindo um pouco da tua percepção nesses primeiros dias do ano, e a segunda pergunta que eu já te endereço é linhas gerais para 2023. Mudou muita coisa do final do ano passado para essa primeira semana de janeiro? Bem-vindo. Fala, Léo. Bom, vamos lá, né? Na verdade, começando pelo final aqui, o planejamento para 2023 não se altera, né? Então, para quem não acompanhou o último episódio, só colocando os highlights aqui, quando a gente fala de seleção de ativos, de ações dentro de uma carteira, a gente vai priorizar empresas desalavancadas, empresas com capacidade de repasse de preços e que costumam ter uma boa vantagem competitiva dentro dos seus mercados, porque
realmente a gente não consegue prever hoje, né, colocar dentro das nossas previsões com grande probabilidade um cenário no qual a taxa de juros volte para casa de um dígito apenas, e aí essas empresas que têm mais risco embutido no seu negócio, que têm mais alavancagem financeira e assim em diante, se beneficiam. Então esse cenário para nós não é provável hoje, por isso a gente acaba mantendo esse viés, né, do conservadorismo na seleção de empresas com alto retorno e com capacidade de continuar entregando esse alto retorno para o seu acionista pelos próximos anos, né? Porque assim, se a gente fizer uma conta, Léo, até já emendando aqui, hoje eu estava dando uma olhada assim, qual que foi a inflação média durante os 2 mandatos do governo Lula, né? Aí a gente poderia até estender até o primeiro mandato de Dilma, assim, que daria mais ou menos a mesma média, depois no segundo mandato teve aquela explosão de inflação, mas quando a gente olha para a inflação média do governo Lula ao todo, a gente chega numa inflação de aproximadamente 5,8%, tá, ao ano. Então vamos arredondar para 6% ao ano de inflação. Isso já é um aumento consistente de preços, assim, muito relevante, onde quem não tem capacidade de repassar preços acaba sendo bastante prejudicado, né? As empresas não conseguem repassar preços. Então esse é o primeiro ponto que a gente pode imaginar que pode ocorrer nesses próximos anos, né? Principalmente dado que a gente tem um cenário inflacionário lá fora também mais persistente, e a gente também tem uma sinalização muito ruim do governo nesses primeiros dias aí de governo oficial, né? No sentido de estímulos que não são naturais no lado da demanda, né, quando a gente fala de economia, então isso deve trazer pressão inflacionária ainda maior. A parte da responsabilidade fiscal que afeta também na inflação, porque você tem aumento do dólar, você tem uma piora na percepção de risco, tudo isso acaba trazendo choques inflacionários para o país de uma forma geral. Então as empresas precisam de capacidade de repasse de preço. E aí quando a gente olha o outro componente aqui da taxa de juros de longo prazo, né, que é a taxa de juros real, se o governo seguir na linha do discurso, né, eu acho que não vai seguir, mas se seguir na linha do discurso, um juro real de 6%, por exemplo, isso vai 5,5%, ele não é improvável, né? Assim, eu imagino que o governo não vai seguir nesse discurso, então um juro real mais próximo de 5%, de 4,5%, ele é mais factível, mas a gente não pode descartar um juro real de 5,5%, de 6%. Então você coloca na balança aí 6% de inflação com 6% de juro real, você está falando de uma taxa de juros de 12%. Então empresas que têm uma alavancagem muito elevada, em cenários onde é difícil repassar preço, a economia desacelera e você tem um custo de financiamento de dívida muito alto, quando você pega essa somatória de fatores, é muito difícil a empresa entregar lucro durante esse ciclo econômico que uma hora vai passar. Mas enquanto não passar, essas empresas podem acabar vivendo um momentum de earnings ruim por muito tempo. Muito bem, Carlos. E eu acho que faz não só sentido as linhas gerais que você colocou na mesa, como quando a gente cruzar o microeconômico e partir para as empresas, boa parte do que você colocou vai ser critério carro-chefe na hora de pincelar quais ações em detrimento de outras. Ó, só mandar um abraço aqui para o Fábio Henrique e para o Davi Ximenes, que estão numa troca super legal a respeito de uma empresa chamada Sim, que... Se você pegar o histórico, era a antiga Cirela Commercial Properties e é uma das principais empresas de aquisição, locação, venda, desenvolvimento e operação de imóveis comerciais do Brasil. E o papo tá bem fundamentalista, por isso que eu queria dividir com você, te colocar na mesma página. O Fábio inaugurou a conversa por aqui, fazendo uma menção ao fato de que a oportunidade em Cine 3, o volume é baixo, mas é uma boa empresa, se teria àquela altura como analisar. O Davi foi lá e complementou, dizendo que em 2021 a companhia pagou um dividendo volumoso no final do ano e que ele mesmo, o Davi, se surpreendeu. Saiu 8,18 por ação. Aí o Fábio complementou, dizendo que não só é verdade, como os fundamentos da empresa lhes parecem ótimos. ROIC altíssimos, MB e ML também excepcionais. E, enfim, múltiplos que estão chamando a atenção deles. Setor de construção, setor que você, eu sei, monitora. Não sei se sim, já esteve em alguma medida no seu radar. Eu aproveito carona também para mandar um super abraço para o Charles Moura Neto, que está conosco, mandando aqui grande Léo 34 e Carlos Castrucci. Obrigado a todos vocês. Sim, já teve no seu radar ou está? Inclusive, assim, é um papel que apareceu recentemente para mim na minha ferramenta de screening, porque ela realmente se destaca por
múltiplos extremamente baixos Olha e só. rentabilidade extremamente alta. Só que tem um porém relevante aqui, tá, Léo? E aí eu não vou cravar, mas eu vou fazer a provocação para quem tá pensando em comprar a Cine, que é qual que é a sustentabilidade desse número, né? Por quê? É Cine, né? SYNE, Isso. CN3. A Cine, ela é uma empresa de exploração de imóveis, né? Então ela compra imóveis, explora, aluga e depois vende esses imóveis. Então funciona como uma espécie de um fundo imobiliário ativo, que faz muita compra e venda de ativos. E o que eu imagino que aconteceu com o Cine para ela estar com esses números muito fora da caixa, né? Muito fora da curva. Eles tiveram alguma venda relevante de imóvel, entendeu? E aí quando você tem uma venda relevante de imóvel, tudo descasa muito, porque você diminui o seu patrimônio, né? Então quando você fala numa questão de ROI, né? Você tem um denominador menor e um numerador muito maior, porque como você vendeu esse imóvel com lucro, ele vai entrar lá no lucro operacional, então você vai ter um aumento de lucro operacional, um aumento de lucro líquido e uma redução de patrimônio. Então o ROI acaba ficando muito superdimensionado, entendeu? Então, de agora em diante, o que tem que, para quem estiver considerando investir em Cine, o que tem que ver será que a Cine ainda tem mais imóveis para vender e pretende vendê-los, ou será que daqui em diante ela vai viver de receita de locação dos seus imóveis? E aí, se ela for viver de receita de locação dos seus imóveis, você tem que tirar o componente de outras receitas e despesas da demonstração de resultados da companhia, que é aonde entra a receita com venda de imóveis, para ver qual que seria efetivamente a margem da companhia e o lucro operacional e o lucro líquido da companhia, e qual que seria o ROI ajustado dessa companhia, entendeu? Eu não posso falar certeza porque eu não fiz essa pesquisa a fundo, mas sem olhar os números eu posso colocar aí uns 90% de confiança de que esses números não são sustentáveis, que foi uma coisa que aconteceu uma vez só. Ou seja, você está no fundo ponderando para não se medir ou para não se perpetuar fotografias extraordinárias de maneira permanente, certo? Não estruturar essas questões fora da caixa ou fora da curva. Eu uso um não recorrente, entendeu? Um não recorrente positivo. Na linguagem do fundamentalista seria um evento não recorrente que, portanto, não pode ser perpetuado. Nem por isso deixa de ser uma boa empresa, uma empresa para se monitorar. Sim. Acho que vale só fazer a conta para ver qual que é o real valor da companhia, né? Assim, às vezes as pessoas estão colocando um múltiplo de, 7 vezes lucro nesse lucro atual da companhia, só que o múltiplo justo dela é 7, mas não nesse lucro, porque esse lucro não é sustentável, vai ser um lucro bem menor. Então é só essa questão que tem que ponderar e ajustar antes de tomar uma decisão de se investir em Cine. Perfeito. E sempre considerando também o horizonte de tempo. Aí, as participações vão aumentando aqui do público. O Davi Ximenes, meu parceiro, chegou pelo WhatsApp e colocou: fala, Léo, beleza? Veja se o Castrucci pode falar um pouquinho sobre BlackRock e BDR dela, BLAK 34. Se investir um percentual do capital nesse tipo de ativo ou outro ETF, poderia ser uma forma de proteção ou até de hedge para o que vem pela frente. O Davi preocupado com as questões domésticas, fiscais especificamente do Brasil, entendendo que a diversificação geográfica é um senhor caminho. Acompanha a BlackRock? Eu não acompanho de perto BlackRock para saber se ela está num preço atrativo ou não, né? Que é uma companhia sensacional, assim, é uma companhia que conseguiu praticamente monopolizar o mercado de ETFs global, né? Então os principais ETFs globais, seja dos Estados Unidos, seja de Brasil ou de outras geografias, normalmente são geridos pela BlackRock. Então, assim, quando você olha o modelo de negócio da companhia, ele é muito bom e muito perene, né? Até pelo tamanho que se constituiu, pelo baixo risco que eles tomam no ponto de vista de gestão de investimentos e pelo fato de ETFs serem fundos fechados, então não tem resgate em ETF. Você tem compra e venda de ETFs na bolsa, mas você não tem resgates em ETFs. Então é uma companhia boa, assim, isso é indiscutível. O desempenho dela, né, vai depender muito do desempenho do mercado de capitais de uma forma geral, porque se o mercado de capitais cai, o AUM desvaloriza, então ela tem uma receita menor sobre os ativos sob gestão, né, de uma forma geral. Se sobe, é o oposto, né, então ela tem mais valorização. Mais para carrego, eu imagino que seja uma empresa boa se ela não tiver múltiplos muito esticados. Mas saindo de BlackRock e indo mais para diversificação geográfica de uma forma geral, ela sempre faz sentido, né, Léo? Então, assim, ainda mais no cenário atual que a gente está vivendo, é claro que quando a gente olha para a Bolsa Americana, na minha visão, a Bolsa Americana ainda vai passar por mais solavancos aqui esse ano, né? A gente ainda não começou a ver as reduções de lucro que devem acontecer.
O Treasury ainda não deve ceder tão cedo, né? Até porque a inflação lá continua persistente e a atividade continua forte também, né? Então, assim... Só um complemento. Se o relatório do ADP hoje, de fato, for a prévia do payroll de amanhã, deve vir pancada. Porque hoje, praticamente o dobro de geração de vagas de trabalho do que o relatório ADP no consenso estimava. Então, se isso for a antessala de um payroll complicado, é mais uma evidência para corroborar a tua tese de que a atividade está muito aquecida e de que o remédio amargo, por consequência disso, é só manter os juros elevados por mais tempo e não dar muitas pistas, não ancorar muito o mercado sobre em que momento seria possível estancar isso, atingir o pico, a taxa terminal para depois reduzi-la. Sem essa sinalização clara, fica sem referência para fazer a bolsa caminhar o investidor americano. Exato. Assim, ainda eu continuo na tese de que nesse ano a gente vai ver revisões baixistas nos lucros das companhias e que a própria trajetória projetada pelo mercado para Treasury ainda está, de certa forma, como posso dizer, agressiva. Assim, eu acho que o Fed vai ser mais conservador do que o mercado está precificando, vai carregar esses juros por mais tempo em patamares mais altos. Então, assim, se você está falando de diversificação para 2023... É claro que eu não sei se é o melhor momento 2023 para sair de bolsa brasileira e para colocar em bolsa americana. Mas falando em composição de portfólio, em composição de patrimônio, né, em proteção patrimonial, você ter bolsa americana em dólar, não em real, para mim, assim, tem que ter, sabe? Assim, tem que ter essa diversificação geográfica, porque a gente não pode ficar dependendo de Brasil. E a gente sabe que a moeda do mundo é o dólar, então, assim, por mais que em real você pode estar ganhando dinheiro, mas muitas vezes o real está se desvalorizando perante o dólar e você está perdendo o poder de compra global de uma forma geral. Deixa eu mandar um abraço pro DDD 35, tá aqui conosco, é o Guilherme Salles. Valeu, Gui, um abraço, obrigado. Ele escreve assim: alô, Léo Levati, do jeito que a bolsa anda, o Castrucci vai ter que tirar o coelho da cartola. É um pouco em cima disso que vai vir a minha próxima pergunta para ele. E o DDD 21, olha quem tá aqui, é o Edson Lopes. Valeu, Edson, tá prestigiando a gente. Fez questão de mandar um alô via WhatsApp. Vocês continuam podendo participar via WhatsApp, chat da Station, ou então via chat do YouTube. Já eu vou dar mais um pulo lá. Eu vou pegar o Castrucci vai ter que tirar um coelho da cartola no seguinte sentido. Você acabou de falar da diversificação. Há momentos em que a diversificação ela deve se ampliar. Nós estamos vivendo um momento ainda muito complicado do ponto de vista fiscal. Para alguns agentes de mercado, daqui não passa. Para outros, perto do que está vindo por aí, o dólar a R$6 não é nenhum exagero. Nós não temos bola de cristal para saber para onde a coisa vai, mas que ela está complexa, tá. Como é que está hoje o nosso hedge, a nossa perspectiva de proteção e quais passos você pretende dar em relação a ela? Bom, Léo, hoje a gente está com 20% mais ou menos, 19,5% para ser mais preciso, em caixa do nosso dinheiro, né? Só que tem a grande questão que, assim, é o dilema que todo mundo está enfrentando, todos os investidores estão enfrentando hoje, que é o seguinte: de um lado, essa incerteza e todos esses barulhos que a gente está vendo de Brasília que estão impactando fortemente a cotação das companhias, toda essa questão traz uma apreensão e levanta aquela bola de assim, bom, será que não é o momento de a gente se tornar mais conservador, de a gente ficar vendido uma parcela em bolsa e assim em diante, mudar o perfil de risco dos meus investimentos, né? E aí você fica com esse lado. Só que pelo outro, você olha para a cotação das companhias e fala, meu, agora, né, depois de tudo que já aconteceu, de tudo que a bolsa desvalorizou, de tudo que os ativos, principalmente os ligados à economia doméstica, desvalorizaram, e assim, sabendo que tudo é cíclico e que uma hora isso vai passar, assim, será que vale a pena eu virar mais conservador agora, né? Será que eu não vou virar a mão de novo? Que negócio, né? Compra na alta, vende na baixa, sabe? Então, os investidores estão muito com esse dilema hoje em dia, né? Porque por um lado a gente tem uma incerteza muito grande e por outro a gente tem ativos extremamente desvalorizados, assim, sendo negociados a preço de banana. Quase a gente sabe que isso não é perpétuo, né? E aí fica esse dilema. Então, o que a gente tem feito hoje é justamente focar nas companhias que a gente sabe, ou que a gente acredita, né, melhor dizendo, porque saber a gente nunca sabe, que a gente acredita que vão conseguir entregar retorno para os seus acionistas nos próximos anos, mesmo com esse governo, ou seja, mesmo num cenário de juros mais altos, de inflação mais alta e assim em diante, fazer essas proteções táticas, né? Então, de acordo com a nossa ferramenta de momento, a gente vai fazendo proteções táticas aqui e ali, fica com um pouco mais de caixa em algum momento, em algum outro momento faz um pouco de proteção na bolsa e assim em diante, e esperar
Não tem jeito, tem que esperar, sabe? Tem que dar tempo ao tempo, esperar as empresas reportarem resultados, ver se alguma coisa muda efetivamente, esperar as ações do próximo governo, esperar as consequências efetivas na taxa de juros, tanto na taxa Selic agora quanto na taxa longa, né? Porque pega mesmo esse cenário que eu desenhei para a taxa de juros, só começando, né? No cenário ruim, a taxa longa do Brasil, a taxa de 10 anos, deveria estar na casa de 12 num cenário ruim. Ela está em 13 e pouquinho, né? 13, 15. Então, assim, ela já está com um sobreprêmio, na minha visão, muito elevado. E ela pode ir num cenário bom para esse governo para 10,5, entendeu? Então, o que é um senhor destravar, simetria, ela é muito mais para ficar comprado do que para não ficar comprado no momento atual. Pois os nossos 10 mil, e só para deixar claro, existem aportes mensais, bimestrais, que lá na Whole Asset Management, que é a gestora pela qual o Carlos aplica a estratégia dele, é natural, esses aportes acontecem e o fundo vai vivendo, então existe o PM, é natural. Mas por uma questão didática, este projeto aqui, os 10 mil deles, escolheu não mexer nos 10 mil. Então você pega como referência maio de 2020 e você traz para cá o dinheiro. E o dinheiro está em R$ 7.900. Quer dizer, essas últimas 2 semanas não foram nada generosas. A gente encerrou o último programa aqui antes do Natal na faixa dos R$ 9 mil praticamente. E a gente está inaugurando 2023 na faixa dos 8 mil. Se você quiser arredondar um pouquinho para cima, 8 mil reais. Então é uma perda de praticamente 21%, não é, do patrimônio desde maio de 2020 até este mês aqui, janeiro de 2023. O horizonte de tempo com o qual o Carlos se organiza é o de 7 em 7 anos. Ele costuma trabalhar os ciclos de 7 em 7 anos para aí sim a análise aprofundada do portfólio. Mas o próprio Carlos sabe, já manifestou isso em outros episódios, que para você sobreviver por 7 anos, você precisa cuidar do mês a mês ou da semana a semana. Com desvios táticos, quando for o caso, com realocações estratégicas específicas que condigam com o ciclo econômico, também quando for o caso, mas sem perder de vista o fundamento das empresas e o favorecimento que as assimetrias podem dar a quem está alocando esses recursos. Tudo isso posto, com base nesse cenário, o Carlos não nega que o cenário é bastante complexo, que é bastante desafiador, que os sinais até aqui foram ruins. Mas ele entende que pensando em preço, boa parte disso, até sobrepostamente, já foi na curva de juros ou na depreciação dos ativos. De modo que qualquer sinal de melhora pode fazer um destravamento de valor daqueles que, se você perder, você não pega de novo da mesma forma intensa como você poderia. E aí um complemento ao que o Carlos falou, aí do ponto de vista político, é que a política, ela é, num primeiro momento, a arte da retórica, da persuasão, do convencimento. Mas a mesma política ensina, eu falei isso mais cedo, portanto hoje de manhã no Expresso, que sem ações práticas e de preferência coerentes, sólidas, consistentes, a retórica cai num esvaziamento que elimina a credibilidade e, portanto, te aprisiona. É uma grande armadilha. Retoricamente falando, o governo deu vários sinais ruins quando o aspecto é responsabilidade fiscal. É preciso ver se nas ações práticas, se nos projetos que serão endereçados daqui para frente, haverá alguma humildade e apreciação dos sinais que o mercado deu, ou se não, vai se peitar o mercado e dobrar a aposta. O dobrar a aposta foi a expressão que a Dilma Rousseff praticou, em especial no seu segundo mandato. Sabemos qual foi o final da história. O Lula não tem o histórico de dobrar a aposta. Não foi assim no Lula 1, tampouco no Lula 2. Podem fazer contra o Lula várias críticas que a história política permite que sejam feitas. Agora, peitar o mercado é uma expressão que Dilma Rousseff praticou, não ele. Por outro lado, isso preocupa também do ponto de vista político. Há um certo engasgamento romântico com o passado, uma idealização do passado petista neste governo, inclusive tem alçado a Dilma Rousseff aplausos de pé por vários lugares pelos quais ela passa, como se ela nada tivesse a ver com uma das maiores crises econômicas da nossa história, num momento em que nós não precisaríamos ter passado por isso. 2h31, estes são os 10 mil deles para você, especialmente para o Davi Ximenes, para o Fábio Henrique, que complementa o que você falou sobre sim, dizendo, por isso que eu acompanho sempre o canal. Olha que explicação de Carlos Castrucci, muito obrigado pelos pontos, nada melhor que os olhos de um gestor para melhor escolher ou com mais assertividade escolher. O Thiago X-Trader está na área, PDGR3 explodindo, 36% do setor de construção civil. E PDG é disparada a empresa mais amassada, entende o Thiago. Para quem tiver estômago e paciência, vale a pena de repente arriscar alguma parte do patrimônio nela. As porradas, no entendimento do Thiago, vem por aí. O Esmoura também está na área, está perguntando aqui, galera, onde abro a conta para aportar em dólar?
Você saberia essa resposta? Eu sei que a Avenue, ela é, digamos, o caminho mais rápido. Nem sei se surgiram concorrentes que entregam um serviço à altura, mas durante muito tempo foi um caminho para você aportar nos Estados Unidos diretamente. Tirando a Avenue, não me ocorre nenhum outro caminho. Te ocorre? Léo, depende tudo, assim, nos Estados Unidos a grande questão é que serviço financeiro é caro, né? Então, para o investidor comum, o melhor caminho que eu conheço hoje é a Avenue também, com certeza. Ele é fácil, ele é barato e assim em diante. E para o investidor já mais robusto, né, que tem um patrimônio maior, aí a sugestão é sempre procurar um private banking lá nos Estados Unidos, né? Que aí você tem bons serviços, uma prestação de serviço, assim, maior, né? Avenue é como se fosse... O varejo? Como se fosse, o varejo da XP, Isso. né? Você não vai ter atendimento, você vai ter Você vai acessar funcionalidades. Aí quando você vai para um private banking aí é diferente, só que a gente está falando de investidores que precisam partir de $1 milhão, assim. Tá certo. Aí nós temos aqui, ó, o Samir Rosa, tamo junto, família TC. Tem também o perfil W33D. Por que CPL 6 e Raiz caíram tanto hoje? Deixa eu aproveitar este gancho para fazer um giro pelo mercado e convidar o Carlos a comentar o que ele sentia vontade para comentar. No momento em que falamos, o Ibovespa está subindo 1,48%. Você que nos acompanha desde cedo sabe que houve uma melhora e não foi qualquer melhora de lá para cá. Nós já temos quase 107 mil pontos. A máxima intradiária do Ibov chegou a romper 107 mil. Foi 107.293 pontos. A moeda americana recua 0,85%, são R$ 5,414 e a curva de juros tem uma desidratação que incorporou. Agora a gente tem 16 pontos base em média a menos em toda a extensão da curva. Estamos olhando para a próxima década. Contratos que vencem em janeiro de 24 até janeiro de 2031. Blue Chips. Vale sem dúvida é um dos grandes destaques. Vale 3 avançando 1,58% a R$ 90,81. Senhoras e senhores, em termos de pontos, isso significa que Vale está entregando para o Ibov 272 pontos. Então, dos 1.588 pontos com que o Ibov sobe, 272 provém apenas e tão somente de Vale. Petrobras na sequência, entregando muitos pontos. Nós temos 430 pontos somadas Petri 3 e Petri 4 de entrega. E as falas de Jean Paul Prats dizendo que não vai haver uma desancoragem da política de preço internacional ou dos preços internacionais para nortear os passos da Petrobras amenizou um movimento de queda reto que estava acontecendo. Isso desde ontem. Itaú avançando também bem, entregando 120 pontos, são os principais destaques de alta. Quando a gente pensa em pontos para os destaques de baixa, Lojas Renner, CPL 6, a pergunta do perfil W33D. E quando a gente vai para a variação percentual, o papel que mais cai de fato é Raizen. Raiz 4 é o ticker, R$ 3,21, a queda de 3,31%. Quer comentar algum desses eixos aqui, Carlos? Tem algum ponto que você julga interessante de complementar? E Raizen, especificamente, salvo engano, sempre está no seu mapeamento. Sim. Raizen acho que é o mais... Eu tenho mais explicação aqui para dar. E as explicações com relação às quedas recentes de Raizen vão justamente no fator político, né? E por que isso? Porque as principais atividades da Raizen, quais são? São atividade de açúcar e etanol, né? Então a gente está falando principalmente de venda de etanol aqui no Brasil, por exemplo. E a gente está falando de distribuição de combustíveis, né? E aí quando você tem um posicionamento do governo no qual você vai estender esses subsídios ao preço da gasolina no país, primeiro você afeta as margens de distribuição de combustíveis e segundo, você afeta a competitividade do etanol no mercado interno, entendeu? Então essa medida do governo ela é muito ruim para a Raizen, falando de resultados de curto prazo. E além de trazer uma sinalização de que o governo vai tentar controlar artificialmente o preço da gasolina, e isso tende a trazer uma memória não agradável para o mercado com relação às produtoras de açúcar e etanol, né? Porque para quem acompanha esse setor de perto, a gente viu que ali, quando entre o primeiro e o segundo mandato da Dilma, né, o que aconteceu? Foi quando a Dilma artificialmente... controlou o preço da gasolina, né? Então a gente estava vendo petróleo para cima e o Brasil segurando o preço da gasolina por muito tempo. E nesse mesmo momento o preço de açúcar no exterior também estava muito ruim. Então produzir açúcar já não vale a pena, sobrava para essas companhias produzir etanol. Elas vinham de um ciclo de investimento muito grande porque foi prometido que o etanol era o futuro do país e da energia e da mobilidade aqui no país. E aí quando a gente viu esse movimento de muito investimento ali no
no comecinho da segunda década dos anos 2000 dessas companhias. E uma capacidade muito baixa de conseguir gerar retorno nesses ativos por conta do controle no preço da gasolina que acabava causando uma falta de competitividade do etanol, ou seja, o etanol também teve que baixar de preço aqui no país e ficar abaixo do custo. Isso fez com que o setor, de uma forma geral, grande maioria das empresas do setor quase quebrassem ou entrassem em recuperação judicial, né? Então a gente tem muitas empresas nesse setor sucroalcooleiro que ainda estão tentando resolver o seu problema de recuperação judicial causado por essa manipulação de preço de gasolina, de combustível, né? De combustível de origem do petróleo aqui no país. Então esse problema ainda persiste daquele problema da manipulação de preço em 2014 e agora a gente está podendo viver um cenário parecido, né? Por isso que essas empresas acabam sofrendo muito com esse medo. Deixa eu mandar um super abraço aqui para o nosso Jaques Pontes, que entende que Lula tem peitado o mercado, já peitou, etc. Não está nada otimista na relação entre Lula e mercado. O Gustavo Ezovatsug está por aqui dizendo, continuo na área. Eita, desde cedo também, Gu. Um abração, obrigado. O Rael, quero ver os 10 mil deles passarem dos 100 mil. Nós também. A gente também manda um abraço pro Luciano Santos. Sobe a BCB4 mais de 5%. E aí o Prometeus, na sequência, enche aqui a nossa caixa de comentários para falar também, entre outros pontos, de outros caminhos, que não só os da Avenue, para acessar o mercado americano. O Pedro Henrique Reuter. Oi, Léo, aproveitando o gancho que o Carlos espera para a Vale nos próximos dias. Tem payroll, a China embaralhada, o que está no racional e no investimento dele. E aí, falar de Vale é falar de minério de ferro, que por sua vez é falar de atividade econômica global, que por sua vez é falar de um nó, né? Porque a gente tem a pegada dos juros avançando nos Estados Unidos e uma China que, ao mesmo tempo que está querendo abandonar, abandonou a Covid-0, vai enfrentar as consequências disso. Eu estava hoje, como editorial aqui do nosso Expresso da Manhã, destacando uma reportagem, uma matéria da Folha de São Paulo, que dá conta, com base no posicionamento da OMS, de dizer que os números estão completamente subcolocados. Então, para você ter ideia, Carlos, estima-se que por dia estejam morrendo 9 mil pessoas na China nos últimos dias. E o número que foi traduzido numa questão de vários dias em acumulado foi de 5 mil óbitos, quando seriam 9 mil por dia. A própria OMS classificou como preocupante a falta de transparência nos números, ao que alguns países estão reagindo sem permitir a entrada de chineses, sob o risco de não saber o real controle ou manejo sanitário da crise. Enfim, então China tem toda essa pegada enigmática. A gente quer te ouvir. Léo, assim, Vale tá sendo difícil você jogar contra, né? Uma empresa que tem... as suas ações têm demonstrado uma resiliência muito forte nos últimos anos mesmo, né? Nos últimos anos, o que tem segurado o Ibovespa de uma forma geral, e é a empresa que carrega quase 20% do Ibovespa nas costas, né? Então, assim, é uma empresa que tem muita relevância para ser deixada 100% de fora de um portfólio que pretende ter um desempenho próximo ao desempenho da Bolsa, né? Eu vejo que, assim, quando a gente fala de Vale, enquanto o preço do minério estiver nesse patamar acima de $100 aí, é uma companhia que vai continuar entregando retorno para o acionista, vai continuar entregando lucro, vai continuar entregando dividendos, vai continuar fazendo recompras, porque a Vale fez tanto dinheiro nos últimos anos que a estrutura de capital da Vale está ineficiente, ou seja, ela deveria estar mais endividada do que ela está. Então ela tem que distribuir dinheiro para os seus acionistas de alguma forma, porque ela não tem mais muito por onde investir, ela não quer expandir sua capacidade, né? E ela está com essa estrutura de capital ineficiente, então ela precisa dar dinheiro para os seus acionistas para conseguir transformar a sua estrutura de capital numa estrutura de capital mais eficiente para aumentar o retorno sobre o patrimônio líquido da companhia. Então, assim, é uma companhia que continua sendo muito sólida e nesse momento nebuloso, ela continua sendo um bom porto seguro para os investidores de uma forma geral, né? Quando a gente fala de minério de ferro especificamente, é claro que o cenário como um todo para as commodities, né, ligadas à atividade está muito incerto, com essa questão de desaceleração na China, desaceleração nos Estados Unidos, desaceleração na Europa e assim em diante. Só que a gente está vivendo nesse cenário há algum tempo e o minério continua bem precificado. E por que isso? Porque quando a gente olha para a questão real, né, das relações de oferta e demanda
do minério de ferro e de outras commodities metálicas, elas continuam ainda desfavoráveis do ponto de vista de preço, né? Ou seja, a gente está vendo ainda uma demanda maior ou praticamente igual à oferta, mas de qualquer forma a gente não está vendo uma recomposição dos estoques de minério de ferro na velocidade que deveria ocorrer. Então, o cenário para 2023 continua ainda, de certa forma, saudável para a Vale, eu diria. Se a gente vê uma virada no mercado brasileiro aqui com uma redução de juros, a Vale vai ser a que mais vai desempenhar? Com certeza não. Talvez ela fique para trás do restante do mercado. Mas para a composição de portfólio é uma empresa que ainda faz sentido tê-la. E vale um ponto adicional ainda, Diga. Que um dos grandes problemas que a gente vê para empresas de commodities é que o preço das commodities ele é muito direcionado pelo mercado de futuros, né? Porque todas têm cotação negociada em LME, né? Em Londres, ou em outras bolsas de commodities muito fortes. E aí as expectativas do mercado com relação à demanda, por exemplo, influenciam no preço do mercado futuro, e esse preço do mercado futuro é o que direciona o mercado à vista dessas commodities. Então, mesmo que as condições de oferta e demanda não estejam favoráveis, muitas vezes esses preços de commodities ficam deprimidos. Quando a gente olha para minério de ferro, você vê que é até difícil você achar uma cotação de minério de ferro, porque ela não tem uma uniformidade e não tem muita questão de especular. Claro que sempre tem, mas não tem tanto componente de especulação nos preços de minério de ferro quanto tem nas outras commodities. Então, o minério de ferro acaba expressando melhor as relações de oferta e demanda da commodity de uma forma geral. Então, quando a gente olha um cenário desse, onde as expectativas de mercado estão ruins para a demanda de commodities de uma forma geral, as outras commodities podem ser mais impactadas do que minério. Então, o minério acaba sendo uma questão um pouco mais defensiva, até nessa questão de expectativas de mercado influenciando o preço da commodity. Agora, 2h43, bola segue rolando e a Bolsa Brasileira vai mostrando uma Vale que está entregando 338 pontos para o Ibov. Vale está acelerando alta para quase 2% e Petrobras acompanhando o movimento. Petrobras, pessoal, Petri 3 e Petri 4 com uma alta média de 3,65%. Para além delas, Magalu subindo 4,7%, Uzi Minas 5% agora. E você tem B3 avançando 2,3% e Banco do Brasil 2,9%. CSN 5% também. O Quarteto de Ferro acordou de vez. De manhã estava bem sonolento. Bom, aí a gente teve aqui no chat do YouTube mais participações bem legais aqui, ó. Quer ver só? O Newton. Aliás, o Newton em resposta ao Pedro que fez essa pergunta, né? Aí o Prometheus falou de um outro caminho para Estados Unidos. E o Esmoura, uma dúvida para quem compra ações americanas nas plataformas brasileiras. O dividendo vem em dólar, pensando na conta? Prometheus complementou aqui dizendo que sim, para ele sim, os dividendos caem em dólar. Aí você tem por aqui, ó, o Newton. Se a conta for americana, sim. Por exemplo, a Avenue, aí vai cair em dólar. Aí o Ruimar Cesário, falando do confronto, né, da chave de braço ou da queda de braço entre Lula e mercado. Aí vem o Beto, essa eu vou te passar, Carlos. Ele diz assim: olá pessoal, boa tarde. Nos Estados Unidos, tem algum título parecido com a nossa Selic? Quero acreditar, algum título engatilhado no que é para nós a taxa Selic, vinculada à taxa básica de juros? Bom, a começar pelo fato de que nos Estados Unidos não tem taxa básica de juros, é um intervalo básico de juros, já a analogia não vai ser 100% perfeita, pura. Mas há algum título, alguns yields podem se assemelhar a isso? Isso é uma mazela praticamente brasileira, né? Um benefício que o investidor brasileiro tem é que ele tem a questão da taxa pós-fixada que tem risco de preço zero praticamente, né? Mas lá nos Estados Unidos você, se eu não me engano, você não acha, tá? Assim, não é algo que eu sei que existe. O que eu sei que existe é uma taxa de referência que é a LIBOR, que é usada mais na Europa do que nos Estados Unidos, que é como se fosse um CDI, né? Essa taxa do mercado interbancário, onde você consegue lastrear as suas dívidas. Mas na maioria dos casos, o mercado de renda fixa ele funciona à base do pré-fixado, e aí tem a questão das TIPS, que são as indexadas à inflação. Tá aí então a perspectiva do Carlos para ancorar um pouquinho da curiosidade de quem estava querendo buscar então títulos parecidos com os que acompanham a Selic no Brasil, pensando no raciocínio americano.
Carlos, estou de olho aqui no nosso planejamento, na maneira como a gente organizou os conteúdos. Vale te ouvir um pouquinho sobre Estados Unidos de um modo mais geral. A gente passeou lateralmente. Amanhã tem o payroll, nós tivemos a ata do FONC essa semana. Enfim, traz para nossa audiência um pouquinho do que você separa no seu racional para os americanos. Bom, Léo, para mim, nos Estados Unidos a gente continua, assim... O que eu vejo que um pouco do wishful thinking vai dos investidores de uma forma geral é acreditar que a gente deve ver nos Estados Unidos uma redução na inflação sem haver uma redução na atividade ou sem haver uma taxa de juros relativamente alta como forma de controlar essa inflação. Isso acaba impactando a atividade de qualquer forma. Então o que eu vejo é que muitas vezes o mercado acaba atuando na narrativa de que a inflação vai reduzir sem um impacto relevante nos lucros das companhias nos próximos anos, o que eu vejo como muito improvável, eu diria. Então, assim, nos Estados Unidos a gente continua nesse mesmo balanço, né? O Treasury, ele já está num patamar bastante elevado, talvez suba um pouco mais, mas acho que não muito mais. Só que agora a gente vai ter que ver qual que vai ser o efeito da política monetária contracionista dos Estados Unidos na atividade, né? A gente sabe que a política monetária ela tem um efeito tardio dentro da economia, né? Então demora um pouco para a economia começar a reagir às taxas de juros mais altas, para a gente começar a ver o reflexo disso nos dados econômicos de uma forma geral. Então, falando em 2023, assim, para os Estados Unidos, o que eu vejo é que o Fed, uma hora, ele vai parar esses juros, aí não sei se vai ser em 5, talvez um pouquinho mais, talvez um pouquinho menos. A gente deve começar a ver já os reflexos dessa Fed Funds mais altas na economia americana de uma forma geral, e alguns impactos a gente já está vendo, né, como as demissões em massa nas empresas de tecnologia, né? Agora saiu o mais recente da Amazon, que vai estar demitindo o equivalente a aproximadamente 5% do seu quadro de funcionários, é algo bastante relevante, né, para uma companhia desse porte com essa capacidade financeira. Então a grande questão agora fica com qual será o impacto na atividade americana e por quanto tempo vai demorar para a inflação efetivamente ceder a um ponto no qual o Fed pode voltar a reduzir os seus juros. Ninguém sabe disso ainda, então a gente tem que acompanhar passo a passo, mas eu vejo que lá nos Estados Unidos o problema ainda não foi resolvido. Muito bem, meu caro Castrucci, falamos portanto de Estados Unidos. Em relação à China, a gente comentou um pouquinho, né, en passant aqui, a questão da crise sanitária, da recuperação ou da atividade econômica global. Vamos sair desses dois eixos e ir para a composição do nosso portfólio propriamente dita. Quando a gente vai para essa composição ou faz esse exercício, tem alguns pontos que se sobressaem aqui, ó. Nós temos em caixa 19,5%. Você estava falando um pouco do raciocínio por trás desse caixa e da perspectiva defensiva que ele também ou traz. E aí, em relação ao Brasil, 80,5% de exposição. Na composição setorial, serviços financeiros, materiais básicos são os dois mais fortes. 13,5% de serviços financeiros, 12,5% no caso de materiais básicos. Por que são essas as maiores posições dentro da composição setorial do nosso portfólio, Carlos? Perfeito, Léo. Bom, é que esses setores, eles acabam se colocando como setores que se enquadram bem nessas companhias que não têm alavancagem grande, que têm poder de repasse de preço. Quando a gente fala isso de serviços financeiros, né? Quando a gente fala de materiais básicos, a gente está falando de price takers, quando a gente está falando de economia global e não de economia local, então é outro negócio. Mas são empresas que estão desalavancadas com retorno alto, líderes de mercado e que estão extremamente baratas, né? Materiais básicos não tanto, né? Mas quando a gente olha para serviços financeiros, são empresas que estão extremamente baratas, né? Você vê, por exemplo, Bradesco a R$14, assim, é uma coisa que eu imagino que dificilmente a gente vai ver de novo, né? Lá daqui a 2, 3 anos, acho que dificilmente a gente volta para ver esse patamar de preços. O Itaú está um pouco mais bem precificado, mas também continua com preço atrativo e são empresas que historicamente se beneficiaram dos governos petistas, né? Então são empresas que tendem a ter uma resiliência maior. E além disso, a gente tem também uma posição em B3, né, que apesar do cenário ser adverso para a companhia, hoje, por conta
desse estresse todo e dos juros altos. É uma companhia que também tem uma alavancagem baixa, uma capacidade de repasse de preço grandes, um monopólio, né, que dificilmente vai ser contestado em um momento adverso do mercado e que está a preços bastante descontados também, mesmo entregando um retorno sobre o patrimônio bastante elevado. Materiais básicos que fica mais pela questão do hedge também, né? Você está saindo de economia brasileira, então você tem commodities metálicas, você tem celulose e outros materiais básicos de uma forma geral que compõem a nossa carteira, que nos auxiliam a sair um pouco desse risco Brasil, pelo menos enquanto a gente não ver uma melhora efetiva nas perspectivas para o país. Costuma-se dizer que o camisa 10, quando o assunto é o IMAT, é Vale. Afinal de contas, é uma empresa campeã dentro do segmento de minério de ferro, que importa muito para o mundo. Nós temos, porque a exposição é forte em material básico, nós temos Vale? Se sim, faz sentido por tudo que você colocou na mesa, inclusive elogiando Vale. Se não, por que não? Não, Léo, a gente não tem Vale. As empresas que compõem a nossa parcela de materiais básicos são Klabin, né, que a gente já falou bastante aqui, Gerdau e Ferbasa. Essas são as 3 empresas que compõem o nosso índice de materiais básicos dentro da carteira, né? Vale a gente não tem, Léo, porque por questões de ESG, né, principalmente, assim. Então é uma empresa que quando a gente precifica o risco de ESG na companhia, a gente vê que mesmo com ela entregando retornos bons agora, ela é uma companhia que ainda tem muitos riscos na nossa visão, né? Ela teve 2 falhas graves de governança, que a gente sabe que com as falhas vêm as melhorias, mas mesmo assim não é assim, garantia? Não é garantia dessas melhorias de governança. A questão ambiental também, eles têm um impacto ambiental muito grande, um legado social de impacto muito grande também, e por isso a gente acaba preferindo outros players que têm essas questões mais bem equacionadas dentro das suas companhias, na nossa visão, né? Porque a ESG é muito relativo, mas na nossa visão a gente prefere outras companhias que não são exatamente da mesma indústria de Vale, né? Porque Vale é mineração, mas que tem essa correlação alta com o papel, como é o caso de Gerdau e de Ferbasa, por exemplo. 2h53, é de olho aqui, ó, o Juliano Ramos pelo WhatsApp fala do setor financeiro e ele nos acompanha, porque ele diz assim, ó, Castrucci, há alguns episódios vi você reforçar, em outros também fez, a ideia de que o Banco do Brasil era o mais descontado dos bancões. Com a entrada do governo Lula, agora que ele tomou posse, subiu a rampa do Palácio do Planalto e não tem dado sinais de responsabilidade fiscal, continua entendendo que é o banco mais descontado ou ainda é pouco perto do que pode cair? Só para complementá-lo, o Banco do Brasil agora está com 3,27% de ganho, R$ 34,14. Olha, na variação percentual é o banco que mais está avançando. E não à toa foi o banco que mais apanhou, né? Você pega aqui Banco do Brasil, se você pegar desde que o Bolsonaro perdeu, né, a busca pela reeleição que ele trouxe, é um papel que sangrou bastante, sem dúvida um dos destaques nas sangrias das blue chips. Diga aí, Carlos. Eu acho que o final da mensagem dele é a resposta, assim, que é o mais descontado, mas pode ficar ainda mais. Por quê? Porque a gente tem, assim, quando a gente fala de precificação de ativos, né, a gente tem, 4 variáveis principais, 2 que impactam positivamente as companhias e 2 que impactam negativamente. O que impacta positivamente é o lucro da companhia hoje e a projeção de crescimento de lucro para a companhia para os próximos anos. E o que impacta negativamente é a taxa de juros de longo prazo, que é a taxa livre de risco, e o prêmio de risco, ou seja, quanto o investidor deseja de risco para investir, deseja de prêmio sobre a taxa livre de risco para investir em determinada companhia. E aí, quando a gente fala de Banco do Brasil, a gente olha para o lucro de hoje. O lucro de hoje está maravilhoso. Só que a perspectiva para os lucros da companhia é negativa. Primeiro por um componente macro, onde assim, o colchão de cobertura, ou seja, de PDD sobre inadimplência já não está tão alto, então o PDD deve continuar a subir. A gente está vivendo um cenário onde a inadimplência deve começar a subir também. PDD é provisão, é congelamento de capital, né? Isso, é provisão para devedores duvidosos, né? Então isso deve começar a subir estruturalmente na indústria, já começou a subir em Bradesco, por exemplo, deve começar a subir na indústria de uma forma geral. Então isso já traz um componente macro adverso para earnings momento da companhia, e você tem toda a questão da utilização do Banco do Brasil como uma máquina para subsídio de crédito e para dar crédito de baixa qualidade, fora
o aparelhamento da companhia, que ainda é uma companhia de economia mista. Então você consegue voltar a colocar mais funcionários, aumentar a despesa com o pessoal desnecessariamente, assim em diante. Então a projeção para lucro da companhia, ela é negativa agora, ela já não é mais positiva. Isso é um componente negativo. E fora isso, qual investidor em sã consciência vai querer pegar um Banco do Brasil num início de governo com um histórico intervencionista na companhia e com sinalizações péssimas do começo de governo, né? Então, o prêmio para se investir em Banco do Brasil, o prêmio que o investidor vai pedir para se investir em Banco do Brasil é muito maior do que para o restante do mercado. Então, por mais que ele esteja muito descontado hoje, com o cenário que a gente tem, é difícil alguém querer colocar Banco do Brasil dentro da carteira, entendeu? Então eu vejo que com perspectivas negativas para os lucros da companhia nos próximos anos e com um aumento no prêmio de risco para se investir em Banco do Brasil, é um papel que continua muito barato, mas hoje eu prefiro ficar de fora. 2h57, o tempo voa, torcida brasileira. E a máxima intradiária no Ibovespa está posta, quase 2% de ganho. Já temos 107.408 pontos. O indicador está recebendo 2.000 pontos, dos quais Vale é responsável por 360. Se você somar os pontos que a Petrobras está irrigando no índice, nós temos aqui 450, vai para arredondar, 450 pontos de Petrobras, mais 350 pontos de Vale. Some aí as duas partes e você vai ver que quase metade dos 2.000 pontos estão provindo destas duas empresas, Vale e Petrobras. Itaú, Bradesco, B3, Banco do Brasil, Redditor são, na sequência, os papéis que mais entregam pontos para o índice. Na ponta oposta, são poucos os papéis que estão caindo. 10 ou 12 aqui em toda a composição do Ibovespa. Em termos de pontos, Lojas Renner, CPL E6, Equatorial, Embraer, Engie, Raizen, Cielo, TIM, esses papéis estão tirando pontos, mas assim, é tímido. Há uma média aí de desidratação de 15 pontos do Ibovespa para cada um desses papéis, bem tímido se você parar para pensar no índice em si. Bom, é reta finalíssima dos nossos 10 mil deles. Pessoal, nós estamos preparando uma temporada super especial para vocês, com gestores, convidados especiais a partir dos próximos episódios. Então aguardem, vai valer ainda mais a pena nos acompanhar, tá bom? Daqui a pouquinho tem Gabriel Medina, tem Mari Friedman, tem Bia Langella, tem o timaço do seu Expresso da Tarde. E agora tem o nosso tchau. Carlos Castrucci, muito obrigado, um super abraço e até a próxima quinta-feira. Eu que agradeço, agradecer mais uma vez aos ouvintes que nos acompanham aqui. Semana que vem estamos de volta. Um abraço. Olha, vai dar tempo de um chorinho, hein? O Rodrigo Mila aqui, ó. Boa tarde a todos. Fala, Léo. Como é que tá aí? Pergunta pro Castrucci sobre S&P 500. Ele consegue trazer alguma âncora? E aí? Bom, conforme eu comentei aqui, eu não estou otimista com o S&P 500, tá? Porque... na minha visão, o Treasury de 10 anos ele ainda tem mais espaço para subir, talvez ele mais próximo dos 4% do que dos 3,5%, e aí ele está nesse meio termo, nos 3,75%, e eu acredito que a gente vai ver surpresas negativas nos lucros das companhias nesse ano. Então a gente deve ter uma revisão baixista no lucro das companhias do S&P, isso na minha visão, e com isso, quando você pega um lucro menor com um múltiplo menor causado por um Treasury maior, eu não estou muito otimista por enquanto, né? Mas é claro que tudo é questão de preço. Eu acho que caso o S&P chegue ali naqueles 3.500 pontos, mais ou menos, ele volta a ficar atrativo, mas nesses 3.800 eu prefiro ficar de fora, nem comprado nem vendido. Tá certo, Carlos. Então um abração pra você e a gente volta a conversar na próxima quinta-feira. A gente se despede no momento em que o Ibov tá quase em 107.500 pontos, o dólar dá tchau pro 5,40. Volta aos 5,399. Meu amigo Guilherme Cunha deve estar feliz da vida. E a curva de juros está desidratando numa média de 20 pontos base a 19 pontos base em toda a extensão. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Valeu, Rodrigão, Vlaxcorn, Rodolfo Rodrigues, Prometeus, a Raquel que também está por aqui, o Elo Climber e todas as outras pessoas que participaram dos nossos 10 mil deles. Na quinta-feira que vem estaremos de volta com mais um capítulo vivo do reality que bota a pele em jogo na Bolsa Brasileira. A todos um muito obrigado, saúde, juízo para este país fiscalmente responsável como está até o momento e até a próxima. Tchau. Termina aqui mais um episódio de Os 10 Mil Deles, o reality cast que faz o seu tempo render. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.